Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bom, nós estamos nesta etapa da nossa catequese a respeito da ramificação da graça em hábitos de bem-aventuranças e, consequentemente, de frutos e sentidos. Neste livro do Brevilóquio de São Boaventura, nós estávamos caminhando a respeito das ramificações da graça em hábitos de virtudes, de dons do Espírito Santo e agora nas bem-aventuranças. O texto eu confesso que está um pouco carregado, mas você pode acessar o link na descrição do vídeo para conseguir imprimi-lo e ter um mais claro observado. Para conseguir ramificar a graça em hábitos de bem-aventurança, São Boaventura começa descrevendo, de certa forma, a integridade da perfeição, os modos de perfeição e as disposições prévias para a perfeição. Veja que nesse diagrama, conforme eu organizei, você tem uma primeira coluna onde se encontra essa frase: para a integridade da perfeição, requer-se por necessidade a fuga perfeita do mal, um perfeito progresso no bem e um repouso perfeito no bem supremo. A partir dessa primeira frase, então, veja que nós temos 3 etapas para a integridade da perfeição, para garantir a sua totalidade, para que ela seja preservada. Nós temos que, primeiramente, ter esta fuga perfeita do mal. Esta aula tem como fundamento principal a seguinte ideia: vamos supor que eu esteja voltado para o pecado e que eu não tiro os meus olhos dele. Para compreender os mandamentos de Deus da forma como nós devemos e precisamos entender, como sendo um ato de amor por nós, não um ato de punição e proibição, como algo muito ruim ou chato ou desatualizado. Olhando para o pecado, nós não vamos conseguir entender a plenitude desse amor, pensando nos 10 mandamentos. Por isso, essa fuga do mal é como se eu virasse, eu voltasse os meus olhos, eu me convertesse para uma nova direção, onde lá agora o que aponta são as bem-aventuranças. É o alvo que eu olho nesse novo direcionamento que me impulsiona a caminhar, a prosseguir no bem, como o próprio texto fala. E isso se faz necessário, porque chama a atenção. A partir do momento que você se converte, deixa de olhar para trás os seus pecados e passa a olhar ao sumo bem, você vê que existe um caminho, e esse caminho depende da graça divina e de você, né? Essas duas realidades precisam trabalhar juntas, a sua vontade e a graça de Deus, para que você possa atingir este repouso perfeito no bem. Veja que é um itinerário, ou seja, conversão, caminhada e repouso no fim último de todas as coisas, que é o sumo bem. Para isso, São Boaventura distingue essas três etapas: a fuga do mal, o progresso do bem e o repouso perfeito no sumo bem, a partir de algumas afirmações que vão nos direcionar e identificar quem são as bem-aventuranças. Então, num primeiro momento, vamos perceber também que existe aqui um auxílio, o auxílio da graça, o Espírito Santo. Nós temos que considerar as disposições prévias para a perfeição. Devemos ter o auxílio do Espírito Santo. Portanto, a nossa integridade, a integridade da nossa alma, para buscar essa integridade da perfeição,
depende de nós, como eu mencionei, fuga do mal, progresso no bem e repouso perfeito no sumo bem. Mas junto, um auxílio do Espírito Santo vai nos ajudar. Veja que existe 7 quadradinhos aqui, logo abaixo dessa consideração que eu mencionei, do auxílio do Espírito Santo, e também existem 7 quadradinhos aqui, na verdade 6, né? É que este central subentende-se 2. E esse paralelo vai nos ajudar a identificar quem são as bem-aventuranças. No final da aula eu vou explicar então essa parte que se refere aos modos da perfeição. Então, primeiramente, eu preciso ter uma atitude, a fuga do mal, para nos afastar do mal do inchaço, do mal do inchamento, que seria a soberba. A soberba seria aquela disposição em que você se encontra no erro, você resolve ter a sua opinião, uma opinião errada perante a verdade não coincide com o que você pensa, e você teimosamente continua afirmando que aquilo é para você algo verdadeiro, sendo que não é. Essa disposição te afasta do bem, pois isso é um inchaço, é algo que beira a loucura. Portanto, afastar deste mal requer um auxílio, não só a sua vontade, né, identificar que é um mal e querer sair dele, mas também o auxílio de quem? Do temor de Deus. O temor faz evitar o mal e as ocasiões do mal, o qual nos dispõe à humildade e à pobreza. Portanto, ele vai nos propiciar a termos uma postura humilde, reconhecendo o nada que nós somos e o tudo de Deus, e nos colocarmos numa posição de pobreza. Essa palavra já vai auxiliar a identificar, né, qual é o sumo bem que te é prometido, uma vez que você tem essa disposição humilde de fugir do mal com um espírito de pobreza. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa é a promessa que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 3 em diante. Então, pobres de espírito. Pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Veja que essa pobreza de espírito tem como um sumo bem, que seria essa pertença ao reino dos céus, né? Portanto, essa humildade de sempre se colocar no seu lugar, sempre deixando a vontade de Deus operar, pois nós sabemos que Ele tem toda a sabedoria do que é bom para nós. No segundo momento, ainda fugindo do mal, nós temos esta segunda frase que diz: para afastar do mal do rancor. Para afastar do mal do rancor. A concupiscência dos olhos. Né? Concupiscência dos olhos que nasce desse olhar malicioso, que deseja o mal e que acaba criando esse rancor por inveja ou por avareza. Portanto, é importante aqui observarmos o nosso cotidiano, né? Certas atitudes, elas são provenientes de um coração maldoso ou rancoroso. Para isso, né, nós podemos identificar e nos afastar deste mal ou do rancor por atitudes próprias, mas com o auxílio da piedade. A piedade cultiva sentimentos piedosos para com outrem, sem irritar e não dar ocasião de ser irritado. Veja que aqui é importantíssimo essa disposição de você não se colocar em situações pecaminosas ou em risco de pecar, sabendo que existem certas situações e circunstâncias que são propícias para o pecado, né? O que faz você lá, né? A atitude da piedade é uma forma de você prostrar-se perante as pessoas de forma respeitosa. E se as pessoas não estiverem realmente afim da conversa santa e de alguma disposição à santidade, simplesmente fuja. Fuja de forma respeitosa, mas fuja.
Portanto, essa atitude piedosa para com o próximo vai nascer do seu coração com o auxílio da graça do Espírito Santo, tirando este rancor, perdoando as pessoas à sua volta, te predispondo a uma bem-aventurança. A bem-aventurança dessa que é os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos. Veja que a mansidão, portanto, é um auxílio muito grande também na fuga do mal. Tanto a pobreza de espírito, essa necessidade de se fazer pobre e de ser manso. Como diz na jaculatória, manso e humilde de coração. Jesus, fazei nosso coração semelhante ao vosso. No caso da terceira parte ainda sobre a fuga do mal, para nos afastar da luxúria e do largor concupiscente. Aqui você tem com clareza a concupiscência da carne, por isso eu coloquei entre parênteses. A luxúria, ela é, de fato, o ato sexual desregrado. E esse ato sexual desregrado, ele embota o nosso cérebro. Ele traz em nós uma dificuldade em apreciar o que é bom e belo. O vício, mais tecnicamente falando, seria a nesseidade ou estultícia, onde a partir dessa luxúria desregrada, você acaba se deleitando tanto no seu prazer carnal que acaba esquecendo dos bens celestes, gerando até ódio a Deus. Para que isso não aconteça, para você ter uma atitude casta, é necessário o auxílio da graça, a ciência, para recordar que fomos relegados do estado de felicidade para este vale de miséria e de lágrimas. Então, nós temos que recordar, né, que essa felicidade que o mundo nos oferece, ela não é plena, não sacia. Você pode, por exemplo, almoçar agora nesse momento, ou enfim, tomar um café da manhã e se deleitar no que você vai comer. Mas a sua cabeça pode estar preocupada com inúmeras contas ou problemas da sua vida cotidiana que vão, de certa forma, contradizer com aquele momento. Veja que a saciedade não é plena. Saciedade plena é apenas com Deus. E a busca se faz pela Santa Eucaristia. Por isso essa ciência, né? Reconhecer a nossa miséria atual, que nós constantemente temos essa tendência a nos afastarmos de Deus, a nos afastarmos da cruz, da dor, que é uma das ferramentas mais belas de se aproximar de Deus e do seu amor. Por isso a importância de chorar nossos pecados. Veja que aqui a bem-aventurança que diz em São Mateus é justamente essa: bem-aventurados os que choram. Essa atitude de chorar não pode ser compreendida como uma postura de alguém depressivo, mas sim aqueles que têm consciência do seu pecado e da consciência da feidade do seu pecado, de quanto ela é horrível perante Deus. E essa atitude de chorar os pecados é uma maneira de você fugir do mal ao invés de se deleitar nele. É uma forma de você criar essa atitude de repudio mesmo, de fugir dela. Com essas três bem-aventuranças, então, e promessas, né? Além de chorar, né? Por quê? Pois serão consolados. Chorar os pecados, ter uma postura mansa e ser humilde e pobre de espírito, reconhecendo o seu nada e o tudo de Deus. São promessas que vão nos auxiliar na compreensão dos 10 mandamentos e nos endireitarmos para um progresso do bem e descanso no sumo bem. Bom, como se dá então esse progresso no bem? Aqui São Boaventura coloca uma citação de Salmo 24:10. Imitando Jesus, todos os caminhos do Senhor são de misericórdia e verdade. Misericórdia e verdade são as palavras aqui que vão nos ajudar nesse progresso do bem. Sempre buscando a verdade e sempre sendo misericordioso com todos à nossa volta, pois nesse caminhar, alguns tropeçam, alguns dão as costas, outros resolvem voltar para trás, mas depois retomam o caminho.
Portanto, não julgar o que estamos vendo à nossa volta. Preocupar-se apenas com a nossa caminhada de santidade. Sempre pautado na verdade, sempre pautado na Bíblia, sempre pautado na tradição da Igreja Católica e respeitando as suas hierarquias. Você vai ter esse progresso do bem. Para a primeira bem-aventurança que vem na sequência, que vai nos saciar, né, veja que o dom do Espírito Santo da fortaleza nos auxilia para unir-se tão avidamente à justiça, preferindo antes morrer do que separar-se dela. Veja que aqui exige uma atitude heróica, que beira ao martírio, né? Unir-se tão avidamente à justiça, preferindo antes morrer do que separar-se dela. Veja que essa união à justiça não é a justiça que o homem defende, não é um partido político, muito menos uma opinião sua, mas é a justiça de Deus. A justiça que vem pela verdade do Evangelho. Somente Deus é justo. A nossa justiça, a justiça dos homens, ela é falha, nunca será plena e verdadeira, pois sempre tomamos partido por alguma causa, abrimos mão de alguma coisa que nós, porventura, gostaríamos em prol de outra coisa que nós desejamos. Então ela é falha. Por isso essa união à verdade, união a Jesus, a recorrência à Eucaristia, que é um socorro muito certo. Essa Eucaristia, inclusive, que nos chama a ter fome e sede de justiça. Justiça essa que é uma justificação, um ajuste, não uma legalidade que nos. Uma lei que simplesmente, Jesus pagou os meus pecados e está tudo certo. Não, é uma justificação, um ajuste, como uma roupa que nos veste corretamente. Essa veste que será purificada pelo sangue do Cordeiro. Mas só terão essa veste purificada aqueles que buscarem o sacramento da Eucaristia. Por isso a ideia, né, por isso os bem-aventurados os que têm fome, sede de justiça, pois eles serão saciados. Nessa bem-aventurança, então, veja que é normal termos essa atitude de querer algo justo, mas nós temos que direcionar para a justiça verdadeira e não para a nossa justiça feita pelas nossas próprias mãos. Daí a importância de já ter vencido os males lá em cima, né, para não cairmos em autocomplacências, né, a um amor de si muito grande, e sim amor a Deus, pela sua humildade de se fazer presente na Eucaristia, alimentarmos desse pão. E na sequência, não só a verdade, mas também a misericórdia, como eu havia mencionado, né? Saber perdoar as pessoas no meio do caminho, até mesmo se perdoarem algumas falhas, pois nós não somos perfeitos. Para isso, o dom do conselho, nas Sagradas Escrituras, que tanto nos chama a perdoar, agradando mais a Deus do que os holocaustos. Veja que aqui os holocaustos faz menção àqueles sacrifícios do Antigo Testamento, onde as pessoas tinham preceitos a serem seguidos, o sacerdote prescrevia uma sentença para o pecador que havia se arrependido, e a partir daquela sentença ele tinha que ofertar no templo algum animal específico em reparação à ofensa que tinha feito. Isto não agrada a Deus mais. O que nos agrada é um sacrifício do próprio coração. Quem aqui não pode facilmente perceber o ato de perdoar as ofensas requer um sacrifício, requer um holocausto do nosso coração. Por isso a importância da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Veja a importância da correlação com o Pai Nosso, a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas isso é motivo para uma próxima aula. Nós vamos perceber que o Pai Nosso está inteiramente interligado com tudo isso. Uma vez feito esse progresso no bem, então,
nós temos o repouso perfeito no sumo bem. Ao chegarmos até essa união com Deus, nós temos que ter em mente o que diz o texto: no sumo bem tem-se um conhecimento límpido. Veja que aqui toda a ascese que foi desenvolvida na caminhada, nesse progresso do bem, todas as dificuldades que foram enfrentadas nesse caminhar de Eucaristia e confissão, o progresso do bem, ele demanda desses dois sacramentos, uma vez que a misericórdia se faz presente na confissão, na penitência, e a Eucaristia que vai ser esse alimento da fome e sede de justiça. Nós temos uma batalha espiritual, e como toda batalha, quando nós vamos a um terreno, nós nos machucamos, nos ferimos e temos que voltar para nos recompor, recuperar as energias e voltar à batalha novamente. Portanto, o progresso no bem, ele não será algo assim rápido, como sim lamen miojo. Ele será algo que vem aos poucos, crescendo como uma semente de mostarda que se tornará uma árvore frondosa. Mas é necessária paciência nesse ponto, para que esse progresso no bem aconteça aos poucos. Isso se deve, né, acontecer com a clareza da verdade e aos poucos vai limpando o nosso coração. Por isso a importância, né, de que no sumo bem tem-se um conhecimento límpido. Nesse progresso feito purificando a nossa inteligência, nós vamos ter cada vez mais um conhecimento limpo de Deus, sem pecado, sem manchas. Para isso, o Espírito Santo nos auxilia com o dom do entendimento, pois a procura da verdade purifica nossos corações de tantas fantasias e imaginações. Aqui é importantíssimo citar isso, né? A imaginação, segundo Santa Teresa d'Ávila, é a louca da casa. Portanto, essa purificação é necessária para que a nossa imaginação não fique bagunçando a nossa oração ou o nosso entendimento nas leituras e meditações, na nossa oração íntima, no nosso trato com Deus, no recolhimento, nessa conversa entre eu e o Pai. Esse entendimento nos auxiliará, então, na busca por esse conhecimento límpido, que exige pureza de coração, né? Eu ressalto aqui a importância de fazer um exame de consciência do que você vem se alimentando em termos de leitura, vídeos, pois isso atrapalha muito a pureza do seu coração. Por isso a importância dessa bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração. Puros de coração, pois eles verão a Deus. Somente com pureza de coração é que nós vamos conseguir observar a beleza e a grandiosidade desse sumo bem que nos dará esse descanso, esse repouso. Por isso é importante essa troca. Veja que exige conversão, exige sacrifício, exige dor. Por último, nós temos no sumo bem tem-se um amor tranquilo, uma paz. E esta paz, essa saciedade, ela se dá com o auxílio da sabedoria. A sabedoria nos une à suma verdade ou ao sumo bem, no qual se encontra o fim ou a tranquilidade de todo o nosso apetite racional. Veja que aqui eu vou conseguir saciedade. A palavra sabedoria, ela tem como origem a palavra sabor, saborear. Portanto, sentir o sabor de Deus no meio dessa união. Pois uma vez que você se encontra nesse repouso perfeito no sumo bem, com graus elevadíssimos de oração, essa união vai lhe trazer esta paz, esse amor. Por isso, em resposta a essa união, bem-aventurados os pacíficos, ou os que promovem a paz. Também é uma outra tradução. Os pacíficos, vou colocar aqui, pois eles serão chamados filhos de Deus. Neste ponto é importante ressaltar aqui que o texto de São Boaventura faz menção dos sentidos, uma vez que o ápice dessa santificação é realmente o repouso perfeito no sumo bem. Eu vou aqui tomar a liberdade de fazer a leitura rápida do parágrafo que fala sobre os sentidos. Uma vez obtida a paz,
segue-se a abundância do deleite espiritual, que se expressa nos 12 frutos do Espírito Santo, para indicar a superabundância deles, pois o número 12 representa a abundância, insinuando desta forma a exuberância dos carismas espirituais, dos quais goza e com os quais se deleita a alma santa. Então, o homem torna-se idôneo à contemplação aos olhares, veja aqui, aos olhares e abraços de esposo e esposa, que se realizam em um sentido espiritual e através dos quais a suma beleza de Cristo esposo é vista sobre a razão de esplendor. Veja os olhos. Ouve-se, os ouvidos, ouve-se a harmonia perfeita sobre a razão de verbo. Saboreia-se a boca, o paladar, saboreia-se a mais deliciosa doçura sob a razão da sabedoria, que compreende tanto o verbo como o esplendor. Veja que tanto o olhar quanto o escutar vai permitir essa sabedoria, sob a razão da sabedoria. Percebe-se pelo olfato a sua fragrância sob a razão do verbo, de verbo inspirado no coração. Ou seja, as inspirações do coração é que vão nos trazer esse olfato da fragrância de Deus. Amplexa-se, por fim, a suavidade infinita sob a razão de verbo encarnado. Veja que agora ele vai tornar a, a parte do toque palpável por meio desse entendimento do verbo encarnado, que corporalmente habita entre nós, tornando-se-nos palpável, osculável, ósculo de beijo, abraçável pela caridade ardentíssima, que faz nossa alma, pelo êxtase e pelo rapto, passar deste mundo ao Pai. Veja a importância desse final do texto, ao Pai. É por onde nós temos que buscar o direcionamento da oração, buscar um contato maior com o Pai. Assim nós vamos poder saborear essa tranquilidade do sumo bem. Veja que o texto também faz menção dos frutos do Espírito Santo, que aqui eu faço menção rapidamente, o deleite espiritual que se expressa nos 12 frutos do Espírito Santo para indicar a superabundância deles. Eu coloquei as citações que se encontram na Bíblia, que faz menção dos dons, dos frutos do Espírito Santo, que aqui eu organizei em 3 blocos. Esses 3 blocos fazem menção às 3 virtudes teologais, fé, esperança e caridade, mas também em oposição às 3 quedas do ser humano, a soberba, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. São eles os 12: amor, alegria, paz e paciência, longanimidade, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, moderação, fidelidade e castidade. Estes últimos estão muito voltados aos males da carne, concupiscência da carne, ter o domínio do próprio corpo, moderação, tanto no comer quanto em outras posturas, no falar, no agir, na fidelidade nos seus atos e na castidade. Tudo isso serão frutos que virão alimentados por toda essa sese, provenientes do Espírito Santo, que se tornarão presentes no seu cotidiano. Você sentirá esse domínio próprio, essa moderação, essa fidelidade e castidade, muito voltados ao dom da caridade. Agora, a longanimidade, mansidão, benignidade e bondade são termos que nos trazem a paz, ou uma certa tranquilidade. A longanimidade, aquele ânimo que se perdura, a mansidão, que por si só já é bem autoexplicativa, a benignidade e a bondade, aqueles que buscam o bem ou aqueles que fazem o que é bem e bom. Tudo isso está muito voltado à esperança, pois nós vamos desprezar os bens celestes, vamos desprezar os bens terrenos, né, e almejar os bens celestes. Isso nos dará esses frutos do Espírito Santo. Pois o que é bom, de fato, não é o que é terreno, mas sim o que é celeste. E por fim, a fé, que vai alimentar muito fortemente estes frutos: amor, alegria, paz e paciência. Veja que nesta
frases nessa explicação que eu brevemente dei é uma opinião própria. Não existe essa reflexão em São Boaventura. É apenas uma organização minha, né, que pode ser criticada, né, sem nenhum problema. Mas é uma forma de você conseguir organizar em 3 blocos para ter isso em mente, para se deleitar nas suas contemplações, nas suas orações. E para finalizar nossa aula, veja que no centro da nossa coluna nós temos que levar em conta os modos de perfeição, que devem ser 7 os hábitos de bem-aventurança. Então, São Boaventura justifica as 7 bem-aventuranças levando em conta os modos da perfeição, que se encontram em 3 etapas. Aqui São Boaventura coloca em vida religiosa, na autoridade eclesiástica e na santidade interior. Mas eu creio que essas menções que São Boaventura faz, associando aos dons, aos bens, às bem-aventuranças, também podem ser colocadas em nossa vida prática. Então, para a perfeição da vida religiosa, requer-se necessariamente 3 etapas: a renúncia dos bens particulares, a aceitação do bem fraterno e o desejo do bem eterno. Veja que aqui ele coloca qualidades essenciais, indispensáveis para a vida de um religioso. A renúncia dos bens particulares, ou seja, pobreza de espírito, não querer ter nada para si. Nós não somos nada. Não quero levar nada para o convento, caso, né, você vá entrar numa vida religiosa. E aqui nesse mundo, nós leigos também temos esse chamado de não nos prendermos a ponto de fazer com que esses bens da terra se tornem ídolos para nós, como se tudo dependesse dele e para ele a nossa energia. A aceitação do bem fraterno, e não das discórdias, e não da ira, e não da inveja, e não das brigas e contendas, mas sim o bem fraterno, né? Daí a ideia, o chamado à mansidão. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Né? Por meio de atitudes piedosas, nós podemos nos confraternizarmos, tendo em foco a mesma verdade que é Deus, nosso Pai. E o desejo do bem eterno, que nos faz menção novamente de abandonarmos algumas felicidades mundanas, né? Algumas coisas que vão nos lembrar da nossa miséria devem ser rechaçadas, nossos prazeres mundanos, a fim de desejarmos esse bem eterno. Por isso a importância de chorar nossos pecados, para que eles possam ser realmente libertados do nosso coração. É importante aqui lembrar que a nossa oração, ela pode ser carregada de lágrimas, mas que existem momentos em que isso não estará mais presente. Depende da nossa progresso espiritual. Existem etapas de aridez espiritual, isso é comum. Mas que é importante também essa etapa de chorar os pecados, que nascem do desejo dos bens terrenos. Né? Com isso, nós temos então práticas para uma vida religiosa que podem ser aplicadas à nossa vida. Agora, e para a perfeição da autoridade eclesiástica? São Boaventura coloca duas coisas necessárias: o zelo pela justiça e o sentimento de misericórdia. Uma autoridade eclesiástica, que poderia ser um sacerdote, um bispo, um cardeal ou papa, ou algum diretor espiritual, alguma superiora na sua ordem religiosa. O zelo pela justiça. Veja que aqui é aquele cuidado pelas leis de Deus, não como um fardo, mas como um jugo leve. Veja a importância de ter fome e sede de justiça, pois o zelo só nasce por aquilo que nós gostamos, por aquilo que nós desejamos, por aquilo que nós queremos muito. Portanto, zelar pela Santa Igreja, pelos bens que temos carregado ao longo de 2000 anos, por toda a sua doutrina, pela sua justiça e pela vinda de Cristo, a justiça plena que julgará todos nós no final da nossa vida. Então, este zelo, esse cuidado da casa de Deus é importantíssimo para uma autoridade eclesiástica. E o sentimento de misericórdia para com os fiéis, pois ele terá que ministrar a confissão. Logo, ele não pode julgar os irmãos. Julgar só cabe a Deus. Por isso a ideia de misericórdia. E ter esse sentimento profundo no coração, não só de uma autoridade eclesiástica, mas também de nós. Nós temos um dever de zelar pela nossa igreja. E
e pela justiça que se faz presente por meio da palavra de Deus, por meio do testemunho de Jesus Cristo, por meio dos sacramentos, e também esse sentido de misericórdia para com o próximo. Vejam que esses dois chamados nos levam às bem-aventuranças de ter fome e sede de justiça e ser misericordioso. Por fim, para a perfeição da santidade interior, requer-se a pureza de consciência, a tranquilidade de toda a alma pela paz de Deus que sobrepuja a toda a sensação humana. Veja que a pureza de consciência é algo muito importante. Você não é obrigado a fazer nada na sua vida que seja por imposição mundana. Veja que aqui nós estamos lidando com a pureza de consciência. Portanto, já subentende-se que ocorreram purificações. Para chegar a uma pureza de consciência, vários exames de consciência foram feitos, muita confissão, muita Eucaristia, e a partir deste ponto, com a pureza de consciência, nós vamos poder dizer que seremos bem-aventurados, felizes, os puros de coração, pois veremos a Deus. Veja que essa pureza de consciência, então, ela nasce desse diálogo com Deus, pois Ele é a autoridade máxima para nós. A oração é necessária para atingir essa pureza de consciência, pois é através dessa comunicação que Deus vai operando as suas purificações, sempre com dor e sacrifício, nunca fugindo da cruz. E a tranquilidade de toda a alma pela paz de Deus. Veja que aqui ele coloca nesse primeiro momento essa tranquilidade proveniente da paz de Deus e não da nossa paz. A nossa alma se entrega a Deus. Nós não somos autossuficientes, nós não somos deuses, nós somos uma alma que necessita de Deus. E a partir dessa união, dessa entrega plena a Deus, é que nós teremos esta saciedade. E a sobrepuja, esse sobrepujar à sensação humana, onde ela não mais será necessária, nos bens terrenos. Nós vamos direcionar todas as nossas sensações para Deus, deixar elas todas disponíveis a Deus, como foi no texto que eu havia mencionado, nesse deleite em Deus, buscando este sumo bem e atingindo essa tranquilidade. Por isso, bem-aventurados os pacíficos, pois eles serão chamados filhos de Deus. Veja que é um chamado à entrega da vontade. Nós temos a nossa vontade, que, iluminada pela nossa inteligência, nos coloca na prática das virtudes. Melhor luz que Cristo não existe. Ele que ilumina a nossa inteligência. É Ele que deve ser para nós a verdade, e não a nossa verdade, para que a nossa vontade possa ser iluminada por Cristo e a nossa vontade se una cada vez mais à vontade de Cristo, que é a própria união com Deus Pai, por meio do Espírito Santo. Com isso, nós encerramos, então, esta sequência de 3 ramificações da graça em hábitos, que hoje foi de bem-aventuranças. Eu peço à Virgem Maria que estimule cada vez mais os estudos destas verdades, pois são essas verdades que vão garantir para nós a glória no céu. Não percamos tempo, meu caro, minha cara. Façamos o esforço de reservar ao menos um pouco do tempo da nossa dia, da nossa rotina, para o estudo da Palavra de Deus, dos livros dos santos, para que nós possamos ter cada vez mais consciência dos nossos pecados, fugindo do mal, progredindo no bem e repousarmos juntos no sumo bem, perfeito pelos séculos dos séculos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.